Nosso grande e eterno Deus, a Tua palavra nos prometeu que nos últimos dias o Senhor enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, antes do grande e terrível dia do Senhor. Pedimos que o Espírito de Elias possa estar presente conosco nessa tarde e que possa levar-nos de volta aos nossos pioneiros, aos nossos pais na fé, para aprendermos as lições importantes para este tempo. Vendo que o Senhor declara o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, porque este é o teu prazer, é a muito firme palavra dos profetas. Essa é a tua impressão digital, é a tua autoridade. Não há nenhum Deus como este que possa declarar o fim desde o princípio. E por isso nós tomamos tempo para entender as Escrituras e estudá-las, e queremos fazê-lo na certeza do Teu Espírito. Conduza-nos e guia-nos em toda a verdade, e purifica-nos através do estudo da Tua Palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu queria convidá-los a abrir as vossas apostilas na página 44. Você deve ter, se você folheou a apostila, você deve ter percebido que a estrutura dos meus estudos é um pouco diferente da estrutura dos demais, porque na verdade eu não coloquei um resumo como eles colocaram. Eu simplesmente coloquei algumas passagens do Espírito de Profecia que nós vamos usar, para que você possa acompanhar a leitura. Mas não há resumo. Se você quer ter um resumo, você precisa prestar atenção e anotar as passagens que nós vamos usar. E assim você vai fazer o seu próprio resumo. Ok? Se por acaso você perder alguma passagem, você pode me procurar ou procurar o seu colega. E com certeza ele vai ter um maior prazer de ajudá-los. Ok? Então, na página 44, nós vamos começar com essa passagem introdutória do livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, todos encontraram? Ok. Primeiros Escritos, página 63. A pena da inspiração começa escrevendo o seguinte: vi a necessidade dos mensageiros, especialmente vigiar e conter todo fanatismo onde quer que o vejam surgir. Satanás está fazendo pressão por todos os lados. E a menos que o vigiemos e tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós mão de toda a armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno nos atingirão. Veja que parte desses dardos que o inimigo quer lançar sobre nós, ela faz uma conexão com o fanatismo. E se você vai no começo do Adventismo, você vai ver que eles tiveram que lutar muito com o fanatismo, ou contra o fanatismo. Cada vez que eles iam e levavam o evangelho em uma determinada cidade, e depois voltavam e iam para outra cidade, eles tinham uma notícia de que algo se levantou naquela cidade, algo fanático. O movimento fanático era um problema sério no começo do movimento adventista. Bom, isso nos diz que nos últimos dias do adventismo nós vamos ter que lidar mais uma vez com esse problema, porque Deus ilustra o fim do princípio. Continua dizendo: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Quero que vocês me digam algumas das verdades preciosas que estão contidas na Bíblia. A justificação pela fé.
Diga outra verdade preciosa, que você considera algo precioso, um ensinamento precioso das Escrituras. A volta de Cristo. O que mais? A lei e o testemunho. O que mais? O santuário, o sábado. Mais. Verdades preciosas. A ressurreição. O retorno de Cristo. O que mais? Os 2.300 anos. Estudo pelo texto aprovado. Que outras verdades? O estado dos mortos, a ressurreição dos mortos, a reforma da saúde. Tantas verdades preciosas. E muitas outras. Mas o texto diz que existem muitas verdades preciosas que nós poderíamos passar aqui dias e dias e dias estudando essas verdades. Porém, existe algo específico para esse tempo, que ela diz que é isso que o rebanho necessita. E ela chama essa verdade de verdade presente. Então, das muitas verdades preciosas, o que o rebanho necessita é a verdade presente. E é nessa verdade que nós temos que nos demorar, nos debruçar e estudar, porque é isso que nós precisamos. Eu sou pai, e eu sei muito mais do que a minha filha, do que ela precisa, certo? Aqueles que são pais aqui também, especialmente quando são pequeninos, as crianças não sabem do que precisam. Você pergunta, está com fome? Estou com fome. O que você quer comer? Bolo. Picolé. Não é assim? Mas você vai dizer, não. Primeiro o feijão. Primeiro o arroz. Primeiro a salada. Primeiro a comida. Não é assim? Os pais sabem melhor do que nós mesmos, quando pequenos, daquilo que nós precisamos, da nutrição que nós precisamos. Da mesma forma, Deus sabe de que nós precisamos de uma verdade específica, uma verdade especial para esse tempo. Em cada geração, Deus tem uma mensagem especial para aquela geração em específico. A mensagem presente para a época de Cristo era uma mensagem diferente da mensagem presente para a época dos mileritas, que é uma mensagem diferente da mensagem presente para os nossos tempos. Apesar de nós termos uma conexão com todas essas verdades, existe algo especial para o nosso tempo, que nós precisamos entender. E é isso que ela chama de verdade presente. Vamos continuar a leitura. E ela mesma vai se explicar. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas assuntos como o santuário. Okay? Aqui ela começa a dar nome aos bois, como se diz. O santuário. Qual é a segunda? 2.300 dias. Então, o santuário em conexão com os 2.300 dias. O que mais? Os mandamentos. Mandamentos e a fé. Fé de Jesus. A fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o quê? O passado movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição. Então eu queria colocar mais um item aqui,
quando ela diz o passado do movimento adventista, como nós chamamos isso hoje? As antigas veredas, os movimentos reformatórios. Todos sabem o que são os movimentos reformatórios? Reformatórios. O que é um movimento reformatório? Você lembra quando nós, talvez na primeira campal que nós tivemos aqui, não sei quantos estavam, nós trabalhamos especificamente com os movimentos reformatórios. O movimento reformatório é um momento específico na história do planeta, onde Deus levanta um reformador. E aquele reformador, ele tem uma missão muito importante. E ele passa por um processo durante esse tempo onde ele leva essa missão, torna essa missão em ação. E durante esse processo, muitas coisas específicas e importantes acontecem. Vou dar um exemplo. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, ele levantou um profeta, Moisés. E Moisés passou por vários processos e várias etapas até que o povo foi finalmente libertado do Egito. E ali então Deus entra em aliança com o seu povo. Nós sabemos que esse é o começo da igreja de Israel, onde Deus entra em aliança no Monte Sinai, e que Deus ilustra o fim dessa igreja com o começo. Então, aonde que nós temos o fim da igreja de Israel? Em que outro movimento reformatório? No movimento reformatório de Cristo. Então, mais uma vez, Deus levanta um profeta, um reformador, e ele passa por um processo novamente. E esse processo, esse movimento reformatório na época de Cristo, obedece à mesma regra do começo. Agora, se Deus ilustrou o antigo Israel, o seu fim desde o princípio, o que você acha que vai acontecer com o Israel moderno? A mesma coisa. Deus vai ilustrar o fim do Israel moderno. E quem é o Israel moderno? Somos nós. Deus ilustra o fim do adventismo com o começo do adventismo. Por isso a importância de nós voltarmos para o começo do adventismo, a história milerita, como nós estamos aprendendo com Gustavo, de 1798 a 1844, ali nós vemos os 3 anjos. E mais uma vez, nos últimos dias, nós vamos ter que ver esses mesmos 3 anjos, porque é um outro movimento reformatório. Então, as linhas de reforma, existem muitas e muitas horas de estudo sobre os movimentos reformatórios, se você precisa revisar esse assunto. Essa informação se encontra já disponível para o público, ok? Agora, alguém pode parar e perguntar, ok, mas espera aí, o que tem de verdade presente no santuário, algo tão antigo? Queria que vocês me ajudassem a entender qual é a verdade presente para nós em relação ao santuário. Salmo 77, não é isso? Verso 13, o que a Bíblia diz ali? O caminho do Senhor está no santuário. Então nós sabemos que sim, o caminho da salvação se encontra no santuário, mas... La parte que nos importa hoy está en el culto a los hijos. Salmo 77, verso 13, nos ensina que o caminho... Não é toda a versão que diz assim. O caminho do Senhor está no santuário. O que isso quer dizer? No santuário você tem a primeira etapa de justificação, você tem no pátio, onde você tem a cruz. Você é justificado ali através do sacrifício de Cristo. Todos entendem isso? Todos entendem? Justificação no pátio. Depois do pátio você entra no santo,
e aí você começa um outro processo. Uma vez que você é justificado, então você começa o processo de santificação. Isso é um processo diário, é o processo de uma vida inteira. Cada dia você morre. No momento que você dorme, qual é a Bíblia não compara o sono à morte. Quando você dorme, você levanta, é como se você estivesse nascendo novamente. Você precisa da graça de Deus, você precisa do poder de Deus para vencer naquele dia. Então esse é o processo de santificação, uma constante, você constantemente alimentar aquela lâmpada para que fique queimando. Só que uma vez que você entra no lugar santo, acaba ali? Não. Existe um outro processo chamado glorificação. Justificação, santificação, glorificação. E aí você entra no terceiro compartimento do lugar santíssimo. Então o caminho da salvação, o caminho de Deus está no santuário. Mas isso não é novo. Isso é algo já antigo, que nós já entendemos. O que é novo, como o meu amigo acabou de dizer aqui, algo que nós precisamos entender, e isso realmente é uma mensagem presente, conectada com o santuário, que é o juízo dos vivos. O juízo investigativo, que começou em 22 de outubro de 1844, é para investigar os santos só. E vai chegar um momento, durante esse processo, em que Deus vai ter lidado com os mortos, e agora ele vai começar a julgar os vivos. Então, conectado com o santuário, para nós hoje, nós temos essa mensagem importante, que é o juízo investigativo dos vivos. E os 2.300 anos? Não é nada novo, não é? Nós já entendemos isso desde o século XIX. Mas o que é novo dentro desses 2.300 dias que nós consideramos hoje verdade presente? Em que parte dessa profecia? Me ajudem. El fin de los 2.300 días también es el fin de los 2.500 años. Sim. Dios está reuniendo un pueblo. Sim. O ajuntamento, muito bem. Mas não é isso que eu quero escutar. Tem relação a isso, mas é algo específico que deu muita luz, muita claridade. Eu me lembro, deixa eu contar uma experiência rapidamente. Exato. Eu me lembro, em 2010, Gustavo, você estava lá, eu acho. A gente convidou o Jeff para fazer uma semana lá. Eu me lembro, você e eu. E durante aquele fim de semana, nós nos reunimos numa igreja de outra denominação. Nós tínhamos uma sala e nós colocávamos lá as cadeiras, os quadros e estudávamos ali. E eu me lembro naquela época, em 2010, mais ou menos 7, 8 anos atrás, nós estávamos estudando muito os 2.520 anos. E existia muita luz sendo revelada sobre aquela profecia específica. E durante um dos intervalos, eu me lembro, alguém falou, não sei se foi o Jeff ou alguém disse assim, nós nem ainda compreendemos a entender os 2.300 anos. Querendo dizer que o nosso foco estava nos 2.520 anos, sim. Mas os 2.300 anos, nós não tínhamos a compreensão que nós temos hoje. Querendo dizer que mais luz incidiria sobre aquela profecia. Luz que nós não tínhamos a compreensão no passado. E às vezes, eu me lembro na época, eu me pergunto, mas que mais que nós podemos descobrir sobre os 2.300 anos? Nós somos adventistas, nós somos ricos e enriquecidos e de nada temos falta. Não é assim que nós pensamos? Mas na verdade nós somos cegos, pobres, miseráveis, nus e precisamos comprar três coisas de Cristo. Muito bem.
Muito bem. Já lhe dou a palavra. Então, em 2010, eu escutei isso dizendo que realmente, de fato, nós não entendemos ainda os 2.300 anos, mas no ano 2013, 14, algo aconteceu, algo impressionante aconteceu, que derramou um dilúvio de luz sobre esse movimento. Conectado com os 2.300 anos, o entendimento de Esdras 7, verso 9. É triste dizer que aquele que descobriu Esdras 7, 9 não mais pertence ao movimento. Abandonou a plataforma. Saiu da plataforma porque achou que algo estava errado na plataforma. Mas essa mensagem, ela mudou o nosso entendimento. Não mudou, mas deu mais luz ao nosso entendimento com relação aos 2.300 dias, trazendo essa profecia agora a uma conotação de verdade presente, mensagem presente. E os mandamentos? Que novidade que nós temos aqui? Eu queria colocar uma outra palavra, porque quando Deus entrou em aliança com o povo de Israel, Ele entregou os mandamentos. Então os mandamentos aqui é um símbolo da aliança. E conectado com a aliança, que mensagem que nós temos? Conectada com a aliança, que é uma mensagem presente para nós. Nós temos que entender essa mensagem. 11 de setembro, ok. O que mais? Onde que nós temos aliança descrita na sua especificidade? Aliança onde Deus diz, se vocês guardarem a minha aliança, aqui estão as bênçãos que... Mas se vocês não guardarem a aliança, aqui estão as maldições que cairão sobre vocês. Então, Levíticos 26. E o que tem de importante em Levíticos 26 que nós temos que entender hoje? Os 7 tempos. Vamos ser brasileiros, né? Os 2.520 anos. Talvez uma das profecias mais controversas hoje no mundo adventista. Interessante que das tábuas da lei, escutem o que eu vou falar. Das tábuas da lei, você sabe que assim como Israel recebeu 2 tábuas, uma com 4 mandamentos e outra com 6 mandamentos, o Israel moderno também recebeu 2 tábuas. Aqui está, 1842 e a de 1850. Das 2 tábuas da lei, o sábado do 7º dia é a verdade mais atacada pelos protestantes. Mas das tábuas de Abacuque, os 7 tempos é a verdade mais atacada, não pelos protestantes, mas pelos adventistas. Alguma coisa com o número 7 que incomoda. Incomoda. Agora, a pergunta é, existe como nós compreendermos os 2.520 sem compreender o que nós encontramos aqui em 508?
que aconteceu em 508? Que profecia que está conectada com essa data? 1335, 1290, o contínuo. Então, o contínuo, não há como você entender, inclusive, eu desafio algum adventista a explicar, usando o método do texto provado, explicar o 2300 anos sem compreender o contínuo. Por que eu digo isso? Porque, abra a sua Bíblia comigo em Daniel 8,14. Daniel 8,14. Aqui está o pilar e o fundamento da igreja adventista do sétimo dia. É os dois, é tanto o pilar central como o fundamento. E assim, ainda assim, nós não entendemos e não sabemos explicar os 2300 anos. Nós vamos ver exatamente como que isso aconteceu. A Bíblia diz em Daniel 8,14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tem como você entender esse verso, só o verso individual? Não faz o menor sentido. Para você entender, você tem que voltar. Pelo menos um verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo, do sacrifício contínuo, a palavra sacrifício não pertence ao texto, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. E aí a resposta no verso 14, 1844. Agora, para você entender a resposta, você tem que entender a pergunta. E o que a pergunta diz? A pergunta diz, até quando durará a visão de duas coisas, do contínuo e da transgressão assoladora? Tem como você responder essa pergunta sem entender o contínuo? Sim ou não? Não tem. É por isso que pessoas como Desmond Ford e outros eruditos da igreja saíram do adventismo. Por quê? Porque eles foram educados nas universidades adventistas, onde se abandonou o método do texto provado e começou a se voltar para o método histórico crítico. E agora você não quer saber mais de provar os versos na Bíblia, você só quer saber do grego, do hebraico, da hermenêutica. E agora você tem que ser um teólogo, um mestre em divindade para interpretar as Escrituras. E quando você abandona a metodologia oficial, transcrita pelo próprio Deus, você começa a se perder. E de fato, o argumento que ele levantou, nenhum teólogo adventista soube refutar. Por quê? Porque ele estava usando o mesmo método. Me lembro uma história, isso não era parte do estudo, mas me lembrei. Lembra quando Davi disse, eu vou enfrentar Golias. Ninguém quer enfrentar Golias, eu vou enfrentar Golias. E Saul disse, não, mas espera aí, você é só um menino. E ele, não, mas eu sou corajoso o suficiente. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, e esse filisteu vai ser só mais um. E em nome do Senhor, eu vou derrotar esse filisteu. E aí Saul o que fez? Não, mas espera aí então, Davi. Pega aqui a minha armadura. Tirou a armadura dele e ofereceu para Davi. E Davi disse, não, isso não me serve, está muito grande. Vocês lembram que metal que era composta a armadura de Davi? Bronze. Bronze é um símbolo de que império em Daniel 2? Da Grécia. E a Grécia é conhecida até hoje como o império da educação, da filosofia. Então é como se nós pegássemos a armadura de Saul e tentar enfrentar Golias com as armas erradas. A nossa arma não é o método histórico crítico.
não é a hermenêutica, não é toda essa filosofia, essa confusão. A nossa armadura é a espada de Deus, a palavra de Deus. E cada um de nós temos a grande oportunidade de manusear essa espada. Não precisa fazer teologia, você não precisa ter um diploma para saber, para entender as Escrituras. Não. Basta você usar o método que Deus prescreveu. Desculpa. Então, conectados com os mandamentos, você tem uma série de outras verdades que são verdades presentes. Aliança, 11 de setembro, obrigado. Os 2.520 anos, o contínuo, sim. Por que você colocou 11 de setembro aí no garoto? Foi eu que falei. O Gustavo, ele mencionou, porque nós vamos ver mais para frente nos estudos, que 11 de setembro também está ligada com esse termo aliança. Ok? Agora, uma outra verdade conectada com os mandamentos, com a aliança, com os 2.520 anos, eu vou colocar aqui também como os movimentos, ou o movimento do Rei do Norte. Por que eu digo isso? Porque quando que os 2.520 começaram a entrar em vigor? Os 7 tempos. E que história e que aviso, que alerta essa profecia nos dá hoje? Que o Rei do Norte está vindo. Porque foi o Rei do Norte, Nabucodonosor, que cumpriu em 677, foram os babilônicos. Nabucodonosor um pouco depois com os Edequias, mas os assírios também no ano 723. Então, não tem como você entender isso aqui sem você entender os movimentos do Rei do Norte. E aonde que nós encontramos na Bíblia especificamente os movimentos do Rei do Norte e do Rei do Sul? Daniel capítulo 11. Como o Marco falou, há poucos meses atrás, nós achávamos que eram só os últimos versos de Daniel 11, do verso 40 a 45. Mas o que se descobriu no final do ano passado é que o capítulo inteiro é verdade presente. Porque existe uma verdade, mesmo na parte histórica inicial, existe a verdade dos precedentes e existe a verdade em detalhes do verso 40 a 45, nos primeiros versos. É isso que ele está ensinando. Nós vamos ver que existem batalhas ali, naquele início, que não estão contidas nos últimos versos, mas que são um paralelo perfeito com os últimos versos do livro. Então, da mesma forma que na época de Cristo, a verdade presente estava vindo do livro de Daniel, não no capítulo 11, não no capítulo 8, no capítulo 9. As 70 semanas estavam próximas a expirar. Cristo estava entrando em aliança com o seu povo. Primeiro os judeus, depois os gregos. Porque o juízo começa dentro da casa de Deus. Da mesma forma que os mileritas pegaram a sua verdade presente do livro de Daniel, não do capítulo 9, não do capítulo 11, mas do capítulo 8. Eles tinham que entender o capítulo inteiro para compreender os 2.300 anos. Nós também entendemos hoje que não são somente os últimos versos de Daniel 11, mas o capítulo inteiro faz parte da verdade presente. Então Daniel 11 é importante para nós também nos últimos dias. A fé de Jesus. O que é a fé de Jesus?
A igreja remanescente, ela tem duas características em Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos, no verso 12. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O testemunho de Jesus, sim, representa o espírito de profecia, especificamente. Em Apocalipse 19 nós vemos isso. Mas a fé de Jesus e o testemunho de Jesus, eu entendo ser duas coisas diferentes. A fé de Jesus é o que nós entendemos hoje como a justiça pela fé. Como se diz em inglês, in a nutshell, bem resumidinho. Justiça pela fé. A mensagem de justiça pela fé, ela tem um objetivo único, central. Não único, mas um objetivo central. E o objetivo é a vitória sobre o pecado. Isso é um tema que está sendo agitado muito no meio adventista hoje. Porque o que os nossos líderes adventistas estão dizendo? Que é impossível vencer o pecado. Mas estão sendo doutrinados na mesma linha. Agora, se é impossível vencer o pecado, então a pergunta é, por que nós estamos aqui hoje? Não é? Então veja que também a fé de Jesus, a justiça pela fé, a vitória sobre o pecado, faz parte da mensagem presente. Nós temos que entender que pela graça divina, não por méritos nossos, não por esforços pessoais únicos, mas por uma combinação, uma união entre o humano e o divino, é possível, sim, vencermos o pecado diariamente. E o último ponto, de acordo com o texto, são os movimentos reformatórios que nós já falamos sobre esses movimentos. Muito bem. Eu queria convidá-los para nós pegarmos nossas Bíblias. Irmos lá no livro de Isaías, para nós começarmos o nosso estudo. Isso simplesmente foi uma introdução. Isaías capítulo 28, nós lemos esse texto ontem, mas nós paramos na metade, eu queria continuar. Isaías, capítulo 28. E nós vamos começar a ler no verso 9. A Bíblia diz, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender doutrina, ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará esse povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrem, e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está no Egito. A sua Bíblia diz Egito? Jerusalém. Para quem que é essa mensagem? Para nós. Aqueles que dominam o povo em Jerusalém. Quem são os que dominam o povo?
em Jerusalém? São os líderes. São aqueles que têm posições de liderança dentro de Jerusalém. Veja só o que a Bíblia diz. Portanto dizeis, esses líderes dizem, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, o que quer que seja esse dilúvio de açoite, não parece soar algo bom. Não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Misericórdia. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá, e quando o dilúvio de açoite passar, então sereis por ele pisados. Eu queria que vocês notassem algo interessante no verso 17. Verso 17. O verso 17 diz, depois de falar todos os problemas e todos os castigos que aconteceriam, diz, regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Então, se você quer compreender esse juízo e essa justiça, você tem que compreender através do quê? Através de linhas. Interessante porque quando os 7 tempos começaram a cair sobre Israel, caíram em quantas linhas? 2 linhas. Você tem a linha de Israel, a linha do norte, e você tem a linha de Judá, a linha do sul. Então veja que Deus diz que o juízo vai cair como linhas, como um prumo. E veja que Amós diz a mesma coisa. Abra comigo em Amós capítulo 7. Amós capítulo 7. A Bíblia nos diz no verso 7. Amós 7, verso 7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sob um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Deus cumpriu essa promessa? Deus passou um prumo no meio de Israel? Sim. Nós sabemos muito bem, nós já estudamos. Esse prumo começou em 723 e Israel nunca mais voltou a ser o povo de Deus. Tanto é que durante a época de Cristo, Jesus diz para os discípulos, não vão para Samaria, não vão para os samaritanos. Mas qual era a capital de Israel, do reino do norte? Não era Samaria? Pois é, mas na época de Jesus, os samaritanos eram considerados gentios. Não eram parte do povo de Deus. Então Deus passou um prumo sobre Israel. Continua no verso 10. No verso 9, desculpa. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote em Betel,
de Betel mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Isso soa tão familiar. Isso soa como algumas críticas que eu mesmo já recebi. Dizendo, não, você não é bem-vindo aqui em Betel. Você está conspirando contra a igreja. Isso tudo é uma conspiração. Vocês querem criar um novo movimento. Veja que a Bíblia continua dizendo no verso 11. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então era uma mensagem de juízo contra a própria liderança de Israel. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Ali sim você come pão e ali profetizas, mas aqui em Betel, daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e a casa de Israel. Desculpa, casa real. Obrigado. E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, a terra repartida por uma linha ao cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Não é à toa que eles não gostavam de Amós. Porque a mensagem de Amós não era uma mensagem popular. A mensagem de Amós era uma mensagem que incomodava demais. Isso me faz lembrar um outro homem também que incomodou demais a liderança de Israel. João Batista. Por que você acha que João Batista pregava no deserto? Quando ele era filho de pastor? Também. João Batista era filho de um sacerdote. Você acha que ele não teria todas as portas abertas dos templos para pregar no púlpito? Por que não pregou? Porque a sua mensagem não era popular. Ia contra os pecados populares da época. Não há nada novo debaixo do sol. Mais uma vez, nos últimos dias, os reformadores terão uma mensagem impopular. Mas o Espírito profecia que eles terão uma fé que os separa do mundo. Algo especial nesses mensageiros. E esses mensageiros somos eu e você. O Espírito de Elias está disponível a mim e a ti nos últimos dias. Deus quer levantar um exército. Não um exército de quantidade, mas um exército de qualidade. Assim como o exército de Gideão. Não eram 300 milhões. Era um punhadinho. Punhadinho de gente fiel. É assim que Deus acaba a sua obra, ou acabará a sua obra nos últimos dias. Eu queria chamar a atenção de vocês nesses versos que nós lemos, no verso 7. Amós 7, no verso 7 diz assim, que Deus estava sentado sobre um muro, e esse muro tinha sido levantado como? Então nós temos aqui um muro, e esse muro foi levantado a prumo.
Linha sobre linha, sobre linha, sobre linha, sobre linha. Esse muro foi levantado. Todos sabem o que é um prumo, né? Para você nivelar, né? Então esse muro... Exato. Nivelar pelo nível, que é a linha, né? Ok. Eu não sou da construção civil, não tenho muito entendimento sobre essa parte, mas o meu entendimento é que o prumo é usado para você... O meu pezinho está reto. Altura. Altura. Tá tudo conectado. Obrigado. Não com... ok. Ok. Não é aquele que tem uma gotinha d'água assim que... nível. Ok. É o que tem uma cordinha, uma linha e um peso. Se você olhar no aparelho, você vai estar reto ou você vai estar fora. Ok. O nível tanto coloca a linha nivelada, quanto coloca também a parede, que é a bolinha. Obrigado. Ela é, em inglês, né? O peso, ou seja, não tem como a linha ficar torta porque o peso está embaixo. O peso está reto. Exatamente. Ou seja, vocês estão dizendo que o prumo ajuda a parede a ficar reta. Claro, sim, que não tem como. Muito bem. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. A parede está reta, não. Porque isso me lembra alguém que construiu um muro na Bíblia. E isso está descrito no livro de Neemias. Abra comigo lá em Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Veja só. Nós vamos ler o verso 7. Depois nós vamos pular lá para frente, por causa do tempo. Neemias 4, verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então veja que nesse muro haviam buracos. Haviam buracos nesse muro e eles foram comissionados a reparar as brechas nesse muro. E houveram inimigos que estavam atrapalhando, eles estavam cumprindo esse trabalho de reparar os muros com os prumos, com as linhas. E os inimigos começaram a incomodar, a atrapalhar. E veja o que acontece. Se você vai no verso 16, por causa desses inimigos, sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam cada um com uma das suas mãos. Cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Então veja bem, a dificuldade de você reparar as brechas do muro quando os inimigos começam a atacar, porque você está reparando com uma mão e na outra mão você está com um escudo e com uma faca defendendo dos inimigos. Essa era a situação de Neemias e dos servos de Neemias ao reparar esse muro. Agora, nós temos uma missão também de reparar roturas e brechas no muro também. E essa obra é uma obra conhecida da igreja, se encontra no livro de Isaías, capítulo 58.
Abra comigo lá, em Isaías 58. Isaías 58, verso 12. A Bíblia diz: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Então veja que Isaías 58, 12 fala das roturas que nós temos que reparar, usando as linhas, usando os prumos. Mas adiciona um elemento novo, fala que também nós temos que restaurar as veredas. Que veredas são essas que nós temos que restaurar? Você pode anotar Jeremias 6,16. Todos conhecem essa, né? Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Quando você repara as veredas antigas, glória a Deus por esse vento, estava precisando. E você restaura essas veredas, você encontra descanso para as vossas almas. O descanso, o refrigério, é o mesmo refrigério de Isaías 28. Então veja, o livro de Isaías, no capítulo 35, abra comigo lá, falando também sobre essas veredas. Isaías 35. Isaías 35. Veja só no verso 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Que caminho é esse? O caminho da santidade, o caminho santo. É o mesmo caminho de Jeremias 6,16, o caminho das veredas antigas. Nós temos que restaurar. Esse caminho que Deus nos chama, mas que caminho é esse? Será que Jesus falou sobre esse caminho? Mateus capítulo 7. Nós vamos acabar aqui. Mateus capítulo 7, verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esse é o caminho estreito. As veredas antigas. São as veredas antigas que o povo diz: nós não andaremos. Em Jeremias 6,16. Deus diz: ponde-vos nos caminhos, buscai as veredas antigas. Não, nós não andaremos nele, o povo diz. Por quê? Porque é um caminho estreito. Estreito é o caminho que conduz pela vida. E nós vamos ver que o caminho, muitas vezes, é simbolizado aqui, nos movimentos reformatórios. E até o fim do dia, meu desejo é mostrar que esse caminho, ele é composto de 3 degraus. 3 degraus. E nós vamos ver que esses 3 degraus, ele é uma representação do Evangelho Eterno, como foi falado nessa manhã. E que esses 3 degraus, eles se encontram nas 3 mensagens angélicas, que é a missão adventista nos últimos dias. E nós vamos começar o estudo dessa tarde, depois do intervalo, olhando esse caminho e vendo que esse caminho foi visto pela senhora White. E ela viu detalhes desse caminho. Detalhes importantes que nós temos que entender também.
Então convido que vocês se coloquem de joelhos comigo para nós encerrarmos essa primeira parte. Obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, pela verdade presente, por ter nos revelado coisas que anjos desejariam atender, mas o Senhor reservou-as para esta geração. Não porque nós somos especiais ou melhores do que qualquer outra geração, mas porque o Senhor tem um propósito de fazer cumprir o mistério da divindade, o mistério de Deus nessa geração. Amém. E nós almejamos por esse mistério, que o Senhor cumpra nas nossas vidas. Que esse mistério seja uma realidade, que Cristo em nós seja de fato uma realidade. Agora, ao pausarmos por 10 minutos, que o Senhor ajude-nos a refrescar nossas mentes e nosso corpo para voltarmos aqui com mais energia para a segunda parte. Em nome de Jesus. Amém.